Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e estou aqui para mais uma aula de Photoshop para missionários. Na aula passada nós começamos a falar um pouco sobre camadas, começamos a trabalhar ali uma peça gráfica colocando uma imagem de fundo, uma fotografia, um preenchimento e também colocamos ali um estilo daquele preenchimento para poder causar um efeito sobre a imagem. E também inserimos um texto. Nessa aula nós vamos concluir essa parte da peça gráfica, vamos avançar conhecendo mais um pouco das ferramentas, mais alguns detalhes das ferramentas e também de mais algumas opções dentro das camadas, para que a gente possa a cada vez mais ir aprofundando no conhecimento de como criar uma peça gráfica com várias camadas, vários elementos, e assim a sua peça gráfica ela ficar rica, bonita e também atraente para quem está olhando ali, para quem está vendo o seu trabalho. Mas antes de continuar a nossa aula, eu quero que você compartilhe o link desse vídeo para alguém que precise, para os seus amigos, para o grupo de WhatsApp da sua igreja, para os missionários, pastores que precisam até mesmo conhecer um pouco mais, que precisam melhorar um pouco mais a parte da comunicação, da criação de artes, de peças gráficas para as redes sociais. Então, clique aqui no botão compartilhar, manda esse link pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, para todo mundo que precisa e que pode estar ali aprendendo um pouco mais. E também se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva, do lado tem um sininho, clica ali no sininho para você poder receber todas as nossas notificações de lives, vídeos novos, novas aulas, e a partir daí você poder ficar inteirado de tudo aquilo que estamos fazendo e que estamos ensinando aqui no canal do Pregando pelo Mundo. Então, vamos para a aula de hoje. Pessoal, estou aqui já com a minha tela aberta, foi onde nós paramos na aula 2. Se você não assistiu a aula 2 a tempo antes dela sair do ar, eu recomendo que você acesse a nossa comunidade de membros. Aqui na descrição desse vídeo está o link da comunidade de membros. Lá você vai encontrar todas as aulas anteriores a essa, até mesmo a aula que vai entrar no ar no dia da live. Ela já vai estar disponível lá para quem é membro da comunidade, e também além de outros conteúdos, mais de 7, 8 horas de cursos que nós já temos lá na comunidade, que são bônus para quem vai estar ali acessando e também ali aprendendo um pouco mais das redes sociais, plataformas de transmissão, edição de vídeo, enfim, muitos cursos vão sendo adicionados ali. Todo mês nós colocamos um curso novo, então assim, sempre vai ter muito conteúdo para você poder pesquisar, estudar, rico, para que você possa aplicar no seu ministério, aplicar na sua igreja, no campo missionário, nos projetos em que você ou a sua igreja está inserido, ok? Então, tendo alguma dúvida, entra aqui na descrição desse vídeo e entre lá na comunidade digital para cristãos. Então vamos para a aula de hoje. Nós paramos aqui na parte das fontes, Tô dando um zoom aqui para você poder dar uma olhada, como a gente ficou. A gente fez aqui uma junção melhor, Nós diminuímos um pouco o espaço do espaçamento entre as fontes, e agora nós vamos começar a fazer um acabamento, colocar alguns efeitos. Então aqui do lado aqui, em cada fonte, nós podemos ver que a gente dividiu as palavras, Leão de Judá. Então a gente colocou a primeira palavra, o leão, o de e o Judá, totalmente separados para que possamos editar individualmente cada uma delas. O Photoshop ele possui muitos recursos que são embutidos nas camadas. Então a gente pode manipular cada camada de forma individual. Então agora a gente vai, já que a gente colocou uma cor que contrasta com o fundo, agora nós vamos criar um efeito de sombra, nas palavras, Leão de Judá. E aí a gente vai trabalhar cada uma dessas palavras. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, em cima da palavra leão, eu vou marcar essa camada, ela já está marcada, você vê que o cinza está mais claro. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou na primeira opção lá em cima, opções de mesclagem. Então a gente vai clicar aqui. Quando a gente clica nessa opção, ele vai abrir agora o estilo de camada. É uma janela, que ele vai agora
mostrar para nós todos os estilos que essa camada permite ser trabalhada. Então a gente pode colocar diversos tipos de efeitos nessa camada, seja uma sombra projetada, né, que tem aqui embaixo, um brilho externo, né, uma sobreposição padrão, um traçado que na verdade a gente conhece como contorno. Então a gente pode manipular de forma detalhada cada efeito dentro do Photoshop. Então a gente vai primeiro aqui adicionar uma sombra, né? Então eu vou clicar aqui, ó, em sombra projetada. Quando eu clico aqui, nós já vemos que já existe aqui uma aplicação, né, do efeito. Ó. Vou tirar o efeito e vou agora aplicar novamente. Ó. Você já vê que ele já aplicou o efeito aqui na palavra leão. Só que muitas das vezes nós precisamos nos atentar que o efeito de sombra, por exemplo, o que é uma sombra? A sombra nada mais é do que ali a parte escura, né, oposta da direção de uma luz. Né? Então se a luz ela vem do lado direito, a parte escura, a parte negra, né, ela é a sombra. E ela vai ficar o quê? Para o lado esquerdo, ela vai estar do lado oposto da direção da luz. Então se a luz ela vem da direção direita, a sombra vai ser projetada para a esquerda. Né? E aí quando a gente clica aqui em cima, ó, a gente vai clicar aqui em cima da opção sombra projetada, o que a gente vai ter aqui na lateral? A gente vai abrir uma outra janela que é a opção de você manipular essa sombra. A gente vai poder direcionar essa sombra, né, e vamos poder regular a distância, a intensidade dela, né, o tamanho dela, a expansão dessa sombra. E tudo aqui, ó, nesse bloco da opção. Então aqui nós vemos na primeira opção, estou dando um zoom aí para você poder dar uma olhada, nós vemos o ângulo. Né? Então o ângulo aqui, ele diz o seguinte, quando essa tarja aqui, vamos dizer esse ponteiro, ele está marcando aqui, vamos botar aqui no ângulo de 90 graus, porque é a angulatória, quer dizer que a luz está vindo de cima para baixo. Né? Então a luz estaria aqui em cima, então a sombra projetada ficaria aqui embaixo. É basicamente como ela está. Então eu quero que essa sombra ela fique um pouco lateral, dando um efeito aqui lateral. Né? Uma vez que a gente vê que a imagem do fundo ela tem um contraste muito grande entre o vermelho, né, e o preto, a gente vai dar agora um aspecto um pouco mais dramático, né, nessa fonte. Então a gente vai pegar a sombra, a gente vai botar essa sombra agora com a inclinação para a direita. Então como que eu faço isso? Eu vou pegar e vou clicar com o mouse aqui, ó, nesse ponteiro, e eu vou agora arrastar. Ó. Conforme eu vou arrastando, eu vou poder manipular a sombra. E a sombra agora ela já está um pouco inclinada para cá. Notou que ela moveu um pouco? Para a gente poder ver a sombra com mais destaque, a gente pode aumentar a distância dela da palavra, dando uma profundidade maior. Então a gente vai aumentar um pouco mais. Ó. Olha como que a sombra ela vai se distanciando. E automaticamente quando a gente aumenta a distância, parece que a palavra ela vai levitar mais, ela vai estar mais longe da imagem. Então isso dá um efeito mesmo que a palavra ela está flutuando, é uma camada mesmo, ela está flutuando sobre a imagem, dando essa percepção de sombra. Só que a gente não pode também abusar muito da distância. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100%, olha só, ela some. Olha lá como que ela vai ficando longe, ó, tá vendo? A gente abusa demais, já começa a dar um efeito um pouco adverso. Então a gente tem que também controlar também a intensidade desse efeito. Então eu vou colocar uma sombra um pouco mais não tão distante, mas ainda não tão próximo. A angulatória tá bom, deixei aqui em 138 graus. E agora nós vamos trabalhar um pouco sobre a expansão, né? A gente vai aumentar um pouco a expansão desse desfoque. Né, é o tamanho de como a gente desfoca essa sombra. E aí então a gente vai trabalhar ela aqui, ó. Conforme eu vou aumentando, ó, você pode ver que a abrangência da sombra ela vai ficando maior, mas ao mesmo tempo ela vai perder o que nós chamamos no Photoshop de difusão. O que é a difusão? É aquele degradê, aquele esfumaçamento.
a expansão vai ficando mais dura, é uma sombra mais dura. Então a gente também tem que tomar cuidado com essa expansão. Então eu vou reduzir porque eu quero que ela fique mais esfumaçada, mais discreta. Tá vendo? Ela está mais discreta. Ela existe, mas ela está mais discreta. E o tamanho da sombra. Se eu diminuir o tamanho da sombra, também eu vou fazer com que a sombra ela fique chapada, ela fique linear, né? Então é uma sombra dura. Se eu aumentar o tamanho da sombra, eu vou ter o que? Se eu aumentar muito, eu perco o efeito da sombra. Eu aumento demais a difusão da sombra e ela acaba que essa dispersão ela é tão grande que aí eu não consigo mais visualizar essa sombra. Então eu vou diminuir ela ao ponto de que ela fique um pouco distribuída, tá vendo? Espalhada. Vou manter aqui no 24, 25, mas que ela consiga me dar, ainda me dando ainda um efeito de sombra. A Daniel, eu achei que está muito distante, então a gente vai diminuir um pouco mais a altura dela, ficar mais aqui. A gente pode também fazer com que essa sombra ela fique mais intensa, né? Ela tá escura, dá para se notar que existe uma sombra, a gente pode deixar ela mais intensa. Nós notamos que a opacidade aqui ela está em 57%, metade, né, de toda a intensidade dela. Se a gente aumentar, ela vai ficando mais escura, olha, mais densa. E aí eu acho que não fica legal, fica muito grosseiro, perde-se o efeito, perde-se ali a sensibilidade, a naturalidade, né, de uma sombra real. Então por isso que a gente tem que também dosar esses pontos. Nós temos que utilizar o recurso, mas temos que tentar fazer com que a arte ela fique o mais real possível, o mais próximo da realidade. Quanto mais próximo da realidade, mais linda ela vai ficar, mais bonita ela vai ficar, entendeu? Mais perfeita ela vai ficar e mais atrativa também. Então eu vou diminuir um pouco mais, vou manter ela nos 57, 58%. Para mim tá ok, tá de bom tamanho. Uma vez que nós terminamos de fazer essa parte aqui dessa configuração, a gente pode também ver a qualidade da sombra. A qualidade da sombra nada mais é do que a forma como que a luz é projetada na fonte, vamos assim dizer, né, na palavra leão. Então aqui nós temos vários tipos, né, de impacto de luz, né, nessa sombra. E aí vocês podem também aqui fazer, né, uma brincadeira, né? Aqui nós usamos a primeira, que é a linear, mas você pode usar essa daqui, você pode usar essa outra, e cada uma que você for utilizando, você vai ver que vai ter um aspecto bem diferente, ela vai ter um impacto diferente, né, na fonte, na constituição ali dessa sombra, e aí você vai ver o que mais lhe agrada. Eu gosto sempre da primeira, é a que eu mais uso. Eu vou dar OK, e aqui está pronta a primeira fonte, né, com a sombra. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é quando nós temos uma tipologia de uma palavra mais curta, assim, né, uma frase um pouco mais curta, como Leão de Judá, para que não fique tudo do mesmo tamanho e não que esteja feio, mas dentro de um padrão de design, fica um pouco cansativo. O que nós aconselhamos sempre fazer é destacar uma parte da outra. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai diminuir um pouco a palavra de, né? Vamos botar aqui em torno de 35. Ó, vamos colocar ele aqui assim. Vamos pegar a palavra Judá e vamos colocar ela aqui, ó, para dar uma composição melhor. A gente poderia até mesmo diminuir mais ainda o D para poder encaixar ele aqui de baixo, entendeu? Nem sempre tudo aquilo que escrevemos precisa numa arte, vou usar esse termo um pouco redundante, vamos botar aí, numa peça gráfica artística, nem sempre você precisa colocar todas as palavras do mesmo tamanho e nem sempre todas as palavras que não são essenciais precisam se destacar. Por exemplo, você sabe o que é Leão de Judá. Então se o D ficar pequenininho, você vai ler Leão de Judá. Você vai ver o D pequeno, mas você vai ler.
você sabe que a palavra, a frase composta na sua totalidade é Leão de Judá. Você não vai ler Leão Judá, porque você sabe que é Leão de Judá. Então, nessa peça gráfica aqui, a gente pode usar o D desse tamanho, como nós podemos também usar o D aqui dentro, ó, fazer um efeito, ó, botar ele aqui dentro, diminuir ele um pouco mais. E aí eu pego o Leão o Judá, ó, e coloco ele aqui. Tá vendo? Eu fiz aqui dois modelos. Eu posso botar o D aqui dentro, como eu posso botar o D aqui dentro. Isso tudo vai ser a forma como você vai trabalhar o layout. Isso é muito importante, o trabalho do layout. E para você poder ver como que a palavra ela se encaixa dentro da fonte, como que a palavra se encaixa dentro da arte, né? Isso tudo, esses ajustes você precisa fazer para que não fique poluído e primeiro, para que você também não ocupe, né, toda a área de trabalho. Nem sempre você vai precisar colocar tudo aquilo que você, toda a mensagem dentro da arte, né? A lista de preletores, né? Você colocar ali são 20 preletores, não tem condições de você colocar 20 preletores dentro de uma arte. Se você colocar, vai ter que ser um texto corrido. Não vai poder você colocar foto dos 20 preletores, nome e sobrenome dele, o tema que ele vai pregar. Não tem como. Então é usar o bom senso. A arte ela é apenas o quê? Uma forma de você atrair a pessoa para o resto da informação. Entendeu? Ou é mesmo uma peça gráfica artística, uma peça gráfica apenas educacional, informativa. Não tem necessidade de você colocar ali quase que um capítulo da Bíblia inteiro. Até porque isso é incoerente, isso não faz parte do design, não faz parte das regras do design. Entendeu? Então esse balanço entre o que colocar e o que não colocar é muito importante. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui com a palavra Leão de Judá, mas ela poderia ser qualquer outra palavra composta. Tá? Se for uma palavra única, não tem problema, mas se for uma palavra composta, veja se você consegue trabalhar, né, ali as palavras, por exemplo, de, para, com. Né? Essas palavras, você pode diminuir elas. Os, as, se elas estiverem dentro, né, do meio da frase. Então é muito importante você trabalhar, botar essas palavras um pouco menor, fica mais harmonioso, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Eu quero aplicar esse mesmo efeito de sombra nas outras palavras, mas eu não quero entrar lá dentro. Eu posso entrar aqui dentro? Posso. Eu posso clicar aqui, ó, e entrar dentro da caixa e fazer ali, ó, a sombra que já está até mesmo regulada. Ela mantém o último efeito já feito, né? A última configuração ela mantém aqui para você poder replicar. Eu posso dar OK, né? Ó, e posso fazer isso com a palavra Judá também. Eu clico lá, ele aplicou. Só que a gente não vai fazer dessa forma. Ele vai fazer de um outro jeito, né? Eu vou pegar aqui, eu vou tirar também o efeito para eu te mostrar um outro jeito que é mais rápido. Dependendo do tipo de efeito que você aplica numa palavra, numa frase, num título, você pode replicar ele para as demais, para você poder ganhar tempo, né? Quando você está fazendo artes gráficas para uma igreja, dependendo do volume de artes que você vai fazer, você precisa ganhar tempo, você precisa fazer várias ao longo do dia. É uma demanda muito grande. Então o que eu vou te ensinar aqui? É um atalho. Você vai clicar na camada, você note, né, estou dando um zoom para você, que quando a camada ela possui um efeito de sombra ou qualquer outro tipo de efeito, seja um chanfro ou uma borda, que a gente vai ver outros efeitos mais à frente, vai aparecer esse símbolo aqui, ó, de FX do lado. E aí ele vai mostrar o que existe nessa palavra. Existe um efeito, e o efeito da palavra é a sombra projetada. Então ele te dá aqui o detalhe daquilo que você qual é o tipo de configuração, né, que está o estilo que está sendo adotado nessa camada. Então a gente pode copiar esse estilo para as outras camadas.
Entendeu? A gente pode fazer isso. E como a gente faz isso? A gente vai vir, clica o botão direito do mouse. Ao invés de a gente vir aqui em cima, a gente vai descer, ó, e vai até aqui, ó, copiar estilo de camada. E vai clicar nele. Foi copiado. Agora a gente vem aqui na palavra D, clica com o botão esquerdo do mouse e vai clicar em colar estilo de camada. Ele vai ativar aqui a sombra. É porque a gente já tinha feito uma sombra. Mas na palavra ajudar aqui a gente não aplicou nenhum tipo de estilo. A gente pode fazer também, ó. E ele aplica também ali a sombra. Tá vendo? Muitas das vezes você pode fazer isso que vai ser mais rápido. É a mesma sombra. É o mesmo recurso. É o mesmo efeito. Daniel, mas como que eu faço para poder agora mexer na sombra? Eu quero mexer só na sombra ajudar. Se eu mexer nela, vai afetar a palavra leão? Não, não vai afetar, porque a sombra está sobre a palavra Judá. A configuração, ela é igual? Sim, ela é igual, mas são efeitos diferentes, separados. Eles não estão juntos, né, agrupados. Se você mexer em um, mexe no outro. Então, como que eu faço? Outra dica que eu vou dar aqui para você poder também fazer essa edição mais rápido. Ao invés de você clicar com o botão direito do mouse e vir aqui opções de mesclagem, isso depois que você já aplicou a sombra. O que você vai fazer? Você vai clicar 2 vezes aqui em cima do efeito. Ó. Clica 2 vezes, pronto. Abriu a janela do estilo de camada. E já abre em cima do efeito que você selecionou, que é a sombra projetada. Se a gente quiser adicionar outros efeitos, aqui do lado, ó, onde você está vendo essa caixa aqui, o nome vai aparecer dos outros efeitos aqui embaixo. E aí você vai poder manipular eles individualmente, clicando em cima dele 2 vezes. Entendeu? Então você botar essa caixinha aqui em cima, ó, e vamos supor que eu quero fazer com que essa sombra fique um pouco mais próxima. Ó. Eu posso mexer nela, tá vendo como que ela tá mexendo? Ó. Então eu posso mexer na sombra, ó, botei ela um pouquinho mais próxima. Quero aumentar um pouco mais a opacidade dela, ó, para ficar um pouco mais forte em relação à palavra leão, entendeu? E assim eu quero manter. Então aqui nessa aula nós já fizemos bastante coisa. Se você está perdido, se você achou que foi muita coisa para você, volta à aula, assiste a aula com calma novamente, né? Assiste, faz isso no computador, lá no programa, tenta replicar isso passo a passo. Lembrando sempre que eu estou utilizando aqui o Photoshop em português, então aconselho que você use também em português, para que você não tenha dificuldade. Se você está usando em inglês, não tem problema, desde que você consiga, as ferramentas elas serão do mesmo jeito, estarão na mesma posição, só que com nomes diferentes. Quando você clicar o nome aqui, não vai ser opções de mesclagem, se eu não me engano vai ser blending alguma coisa, no blend options, se eu não me engano. Então assim, o nome vai ser diferente, mas as opções serão todas aqui que estão aqui, aparecerão para você, só que em inglês. Então aconselho que você acompanhe sempre em português, para que não haja, né, nenhum problema ou que você não fique perdido, né, ainda mais se você nunca trabalhou com o Photoshop, tá joia? Então nessa aula nós tivemos aqui uma conclusão dos efeitos da palavra Leão de Judá, tá? Nós tivemos aqui, começamos a trabalhar a manipulação, né, da camada. Eu vou agora iniciar um processo de aplicar agora um estilo nessas camadas semelhante ao que nós aplicamos aqui no preenchimento, né? Note que às vezes você pode pensar assim, nossa, ele só está falando de camada. Sim, é preciso você compreender a importância da camada, porque tudo que você fizer no Photoshop está em camada. Então, a aula de camadas, ela vai ser uma aula praticamente ao longo do curso inteiro. Eu sempre vou estar falando de camada. A camada aqui, com a camada ali. Nós vamos aplicar um efeito na camada A, junto com a camada B. Vamos agrupar a camada B e C. Então, tudo
tudo no Photoshop está centralizado, vamos assim dizer, com a organização e o que você faz nas camadas. Isso é importante, para que a partir daí você tenha uma visão ampla, né, de todo o trabalho, de tudo aquilo que você está fazendo. Como a gente aplicou um efeito aqui do preenchimento vinho em cima aqui dessa foto, a gente pode também aplicar um efeito semelhante na palavra Leão de Judá. A gente pode fazer isso. Então, como a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, vamos supor, na palavra leão primeiro, e nós vamos testar aqui algum estilo, né, em cima dessa camada, né, uma manipulação. Vamos começar, ó. Aqui, ó, antes, quando a gente usou o retângulo, a gente viu que o efeito dissolver não era tão notório. Agora aqui já na fonte a gente consegue ver. Quer ver? Eu vou dar um zoom para poder a gente ver com mais detalhes o efeito na camada, ó. Olha como que fica, tá vendo? Ela serrilha, né, a palavra, ela começa a dissolver a palavra nas bordas. Aí a gente pode ver o efeito escurecer, multiplicação, sobreposição. A gente vê que alguns efeitos, ó, eles não, tecnicamente, não é que eles não funcionam, mas eles anulam, né, algum tipo da cor, né, ele começa assim, a interferir na composição da cor com o fundo. Então muitas vezes você não vai ver o efeito de uma forma clara. Isso também vai nos trazer também uma observação que o tipo de cor que você usa na camada, ele vai interferir. Por exemplo, a gente colocou aqui, ó, o amarelo, ele não interfere aqui em alguma dessas camadas aqui, ó. Quando a gente passa para essas outras camadas aqui, ó, nesse segundo bloco, a gente vê que já existe uma certa influência em alguns, outros não. Aqui a gente já vê que existe uma interferência um pouco maior nos efeitos. Então, conforme vamos botar esse luz indireta, vamos tentar modificar aqui, ó. Olha só, quando a gente coloca uma fonte mais viva, ela destaca um pouco a palavra. Quando a gente coloca uma fonte branca, também. Conforme a gente vai colocando para o escuro, olha como que vai modificando. Tá vendo? Então, o tipo da cor que você vai utilizar, ele vai influenciar no efeito. Ele vai influenciar. Vamos botar esse ciano aqui. A gente vê que já está mais escuro aqui em cima. Então, a gente pode pegar e fazer aqui, ó, uma modificação para ver qual efeito ficaria mais interessante. Se nenhum efeito aqui ficar interessante, você mantém o padrão, você mantém o normal, entendeu? Você não muda. Então, igual aqui, ó, a gente tem uma matiz e tem aqui uma cor. Vamos tentar melhorar isso daqui. Vamos tentar fazer com que esse azul ele fique mais vivo. Ó, com a sombra ele escurece mais. Então, a gente vai ver que algumas fontes ou algumas cores, elas não vão combinar com o fundo. Isso é importante na hora de você fazer ali a sua aplicação de efeito. Então, de repente, você testou o estilo, eu não gostei desse estilo, não ficou legal. Não tem problema, volta para o normal, mantenha o normal, entendeu? É mais fácil você manter o normal e você trabalhar aqui com a cor, né? Vamos supor, a gente estava usando amarelo. Vou trabalhar com a cor amarela. Não vou modificar. Ou então amarelo está muito forte, vou botar uma cor azul. Entendeu? Não tem problema. Você pode trabalhar outros tipos de efeitos para você poder comunicar sem ser agressivo. Entendeu? Então vamos supor, a gente está com amarelo aqui, ó. Vamos deixar o amarelo. O efeito do estilo sobre a letra não ficou legal? Então vamos utilizar uma borda. Será que uma borda ficaria mais interessante? Então a gente vai vir aqui, ó, opções de mesclagem. A gente vai clicar em traçado. O traçado ele já vai agora fazer o quê? Um contorno em volta da palavra. Tá vendo? Ele faz um contorno e esse contorno aqui ele vai acompanhar a palavra. Aqui a gente tem um tamanho de 2 pixels, então a gente pode aumentar isso aqui, ó. Conforme a gente vai aumentando, ó, ele vai, ó, ficando mais grosso, ó, tá vendo? Em volta.
Note que ele está arredondado. A gente pode aqui modificar e está no efeito, ó, a gente pode colocar um efeito também nas bordas, mas eu vou deixar ele normal inicialmente, né? Opacidade de 100% para ficar bem pretinho, entendeu? Externa, eu posso colocar o traçado externo, posso colocar o traçado interno, ou seja, dentro da fonte, e posso colocar ele central. O que é o central? É um pouco dentro e um pouco fora. 50% dentro, 50% fora. Eu não costumo utilizar esse, eu costumo utilizar totalmente externo, para poder a gente ter um preenchimento maior. E aqui na cor eu vou colocar a cor preta mesmo. Vou colocar o preto para poder a gente destacar. Posso utilizar aqui, né, um efeito de borda. Ó, a gente pode usar uma luz indireta que ficou legal. A gente pode ver aqui o outro que vai ficar legal. Vamos ver, ó. Esse aqui também ficou legal, o matiz. Ó, o matiz, luminosidade, ou melhor o matiz. Ó, o matiz ficou legal. Ficou meio acinzentado, entendeu? Então você vai trabalhar aqui o que você achar interessante, para que a palavra fique legível, dê o seu destaque, entendeu? E você possa agregar efeitos sem você papagaiar muito, né? A ideia geral de uma arte é você fazer ela de uma forma limpa, mas você pode usar efeitos, mas sem que esses efeitos sejam agressivos, eles têm que ser sutis. Então aqui vamos supor, vou diminuir um pouco a borda, não vou deixar essa borda tão grossa, entendeu? Porque não faz sentido eu ter uma borda tão grossa, né? Já tem uma sombra, já tem ali uma letra que é bem robusta, que dá para você poder ler, então não tem necessidade de eu utilizar uma borda também muito grossa, é apenas para compor. Então eu vou dar OK. Posso reproduzir, né? Fazer isso no Leão de Judá. Como já tem a configuração da primeira, ele não replicou aqui nessa, então eu vou botar aqui, ó, 6, vou botar 4, 4, vou colocar o preto, aqui está como luz indireta, vou colocar como matiz, que foi o que nós utilizamos, já está como externa, então ele já replicou aqui para mim. Posso utilizar aqui na palavra D? Pode, não tem problema nenhum. O único detalhe é, quanto menor a palavra, mais fina tem que ser a borda. Então aqui, por exemplo, se eu colocasse 4, ficaria muito grossa, entendeu? Tudo bem que aqui, nesse detalhe aqui, não está aparecendo, né, que a palavra está muito grossa, né? A gente olha aqui e a gente vê que tá bom. Por quê? Porque tem uma sombra de composição, tem um fundo que está escuro, então a borda ela não está aparecendo tanto, entendeu? Mas se a gente colocasse uma borda de uma outra cor, por exemplo, você vai ver que ela está um pouco maior do que a fonte, diferente daqui que parece estar mais fina. Então a gente tem que afinar um pouco mais, sempre tentando manter a proporcionalidade dos efeitos, né? Se a palavra é menor, o efeito é um pouco menor. Se a palavra é maior, o efeito é um pouco maior. Não pode ser uma palavra grande com efeito pequeno, ou o inverso, uma palavra pequena com efeito grande. Isso fica desproporcional. Então a gente tem que manter ali a proporcionalidade dos efeitos, né, do conjunto da arte. Então eu vou aqui botar o meu número 3 aqui, já ficou um pouco mais agradável. Veja como que a nossa arte ela deu uma encorpada. Entendeu? Ela deu uma encorpada, ela deu já um teor mais sério, um teor mais equilibrado. É isso que nós precisamos pensar, né, sempre quando vamos fazer uma arte para a igreja, ou para um evento, ou para um pastor, ou para missões, comunicar o nosso projeto missionário, né? Aliás, se você não viu essa aula ainda, nós temos uma aula aqui, né, um vídeo, né, em que eu falo 6 dicas para você poder comunicar, né? 6 dicas de conteúdo para você comunicar, né? Você que é missionário, pastor, nas redes sociais. Então eu vou deixar um card aqui em cima para você poder clicar e estar assistindo essa aula, que eu acho que é muito importante para você, tá? Então agora a gente vai finalizar essa arte fazendo botando agora uma outra camada. A gente vai agora aprender, né, a colocar uma outra camada aqui
que agora a gente vai fazer a gente chama de uma vinheta, né? O que é uma vinheta? É a gente fazer com que a pessoa ela olhe para um local da arte, entendeu? De forma que ela não perceba isso, mas nós vamos induzir ela a olhar para um ponto da arte com algum propósito ou com alguma ideia, entendeu? Como destaque, enfim. Então o que a gente vai fazer aqui? Como a gente já trabalhou as camadas, a gente já viu aqui, né, como que cria o efeito da camada, vimos um pouco sobre o texto, edição do texto, já aprendemos alguns detalhes de efeito do estilo de camada. Nós vamos agora colocar uma vinheta e nós vamos fazer essa vinheta. Tem um recurso já que o Photoshop ele cria a vinheta automaticamente, mas nós vamos fazer a vinheta. Eu vou ensinar você a fazer a vinheta. E uma vez que nós vamos fazer essa vinheta, você vai aprender uma ferramenta nova. Então lembre-se, toda aula nós estamos aprendendo uma ferramenta nova. Isso tudo fazendo, porque você vai utilizar essas ferramentas sempre na composição dos seus trabalhos. Então você precisa saber usar a ferramenta na hora do trabalho. Não adianta eu falar como que a ferramenta é separadamente se você não sabe usar ela. Então nós vamos criar uma vinheta. Nós vamos criar essa vinheta aqui em cima. Eu vou inserir uma vinheta atrás da palavra Leão de Judá, mas em cima da foto. Então, como que eu faço para poder inserir um elemento entre as camadas, para que eu não precise ficar arrastando? Eu vou selecionar essa camada aqui, ó, que é a camada referência que eu tenho. Então, tudo que estiver agora acima dessa camada, melhor. O efeito que eu vou colocar, uma nova camada, ela vai ser adicionada em cima dela, não abaixo. Ela vai ser colocada em cima. Eu vou colocar uma camada preta. Aqui é um fundo de preenchimento de cor vinho. Eu vou colocar um preenchimento preto. Então, a gente já aprendeu na aula passada como a gente coloca, né, esse preenchimento. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó. Eu vou clicar aqui e vou em cor sólida. E aí já apareceu aqui, ó, a camada preta, né? Lembrando sempre que o preto na referência de cor sempre é tudo zero aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se você vê que às vezes a cor tá aqui, ó, e não está tudo zero, tá 0F, 0F, 0F ou 0D, 0D, você vai pegar e vai colocar 000 para a gente poder ter o negro, o preto total, 100% preto. A gente vai clicar aqui em OK. Note que como nós temos aqui uma camada totalmente preta, vamos colocar aqui, ó, mudar a cor, né, o nome. Ah, Daniel, eu estou assistindo essa aula, mas eu não assisti a aula anterior, então eu não sei como alterar o nome das camadas. Não tem problema. Na aula anterior eu ensinei isso. Se você não assistiu, não conseguiu pegar essa aula, ela está disponível na comunidade digital para cristãos. É só você acessar aqui na descrição desse vídeo e você vai ter acesso a essa aula. Então, a gente já criou. E agora, como é que a gente vai criar uma vinheta? Agora que é o bacana do Photoshop. Você cria efeitos sobre efeitos e aí começa a arte ter uma vida, né? Ela tem ali toda uma profundidade, ela tem uma complexidade, e isso eu acho muito bacana. A gente vai utilizar uma ferramenta que nós chamamos de brush, né? É um pincel. E essa ferramenta ela tá aqui, ó. Tô dando zoom para você poder ver, ó. Ferramenta pincel. O atalho dela é o B, né? Ele até mostra ali, ó, o que você faz, né, com a ferramenta, como que você pinta. A gente vai clicar aqui, ó. Quando a gente clica aqui na ferramenta, aqui em cima muda o painel da ferramenta. Aqui nós temos o painel de edição da ferramenta. Todas as ferramentas que você clica, você sempre vai ter ali em cima, ó, note que tá mudando. Tá vendo, ó? Sempre vai mudar. Então eu cliquei no brush, a gente vai vir aqui, ó, na primeira opção, ó. Aqui não há uma pré-definição para essa ferramenta. Então, como ela é uma ferramenta que não tem pré-definição nenhuma, eu não criei uma exigência, ela está zerada. A gente vai utilizar ela assim mesmo. Aqui é o tamanho do brush. Veja que ele está como 6 pixels. Tá vendo? Então ele é pequenininho, é muito pequeno. Se você botar aqui em cima,
né? A gente vai daqui a pouco botar ele aqui em cima da imagem, você vai ver que ele é muito pequeno. Ele você quase não vê ele. A gente vai aumentar ele, eu quero um brush bem grande, pra gente poder trabalhar. Então eu vou aumentar, ó, botar ele aqui assim. E aqui nós temos dois tipos, ó. Nós temos um brush duro, que quando a gente clicar, a gente vai ter aqui bordas bem definidas, sem suavizar, sem difusar ali as bordas, sem dar ali algo mais suave. E tem a ponta redonda, aqui seria a ponta, né? A ponta dura e a ponta macia, né? Então eu vou clicar aqui na ponta macia, eu quero que ele fique bem macio. Quando eu botar o brush na minha tela, eu quero que a pintura ou o efeito que eu criar fique macio, fique aquela difusão suave, nada muito grosseira, beleza? Então você vai marcar aí, ó, marca aí no seu computador aí 76, vamos botar aqui, ó, 100, 98 e a ponta macia, redondo macio. Joia, tá marcado. Se você trouxer para cá, ó, você vai ver que ele vai aparecer uma mensagem. O preenchimento para essa camada deve ser rasterizado antes de continuar. E não vai ser mais editável como preenchimento. Vamos rasterizar o preenchimento? Não, cancela. Eu não quero transformar esse preenchimento preto em outro modelo de camada. Tecnicamente é isso que ele está me dizendo. Se eu rasterizar a camada, eu vou modificar a essência da camada. E não é isso que eu quero. Eu quero que ela continue sendo uma camada de preenchimento de cor. Mas para isso, existe algo muito interessante no Photoshop que nós chamamos de máscara. Né? A máscara, o que é a máscara? A máscara ela permite que você faça alterações na camada sem que você, se você errar, você pode voltar. Você não perde, entendeu? A camada. Você não machuca aquela camada. Você cria uma máscara em cima dela, trabalha em cima dela. Se você errar, você apaga toda aquela alteração. E essa alteração, ela não contabiliza aqui no histórico, tecnicamente. Entendeu? Você pode apagá-la aqui mesmo. E isso que é importante. Você faz a alteração e você volta com a alteração aqui mesmo de forma instantânea. E como que essa máscara ela se dá? Ela já até tem aqui do lado. Nós temos aqui do lado, ó, eu estou dando um zoom para você ver. Aparece ali, ó, miniatura de máscara. Né? Essa miniatura aqui, ó, de máscara. Opa! Essa miniatura de máscara de camada, ela vai me permitir fazer alterações na camada preta. E aí eu vou clicar nela. Quando eu clico na camada, nessa opção de máscara de camada, eu agora vou manipular a camada, essa camada preta, entendeu? Mas eu não vou machucar ela, eu posso desfazer as alterações que eu fizer nela sem afetar a camada, tá bom? Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Note que quando eu cliquei aqui, a ferramenta está indisponível. Tá vendo que tem um proibido? Eu não consigo mexer na ferramenta ali. Mas quando eu clico na máscara, a ferramenta ela me habilita. Então o que acontece? Se eu clicar aqui agora, ó, na camada, não apareceu nada. E Daniel, eu cliquei e não apareceu nada. O porquê que não apareceu? Porque a gente tem a forma de pintar e temos a forma de apagar. Em teoria seria isso. Eu posso usar termos mais complexos aqui, mas para poder facilitar o seu entendimento, eu posso pintar para poder preencher de preto e posso pintar para apagar. Eu posso fazer como se fosse uma borracha. E aí como que eu inverto essas seleções? Eu vou aqui, ó. Aqui do lado nós temos um quadradinho, tá vendo? Um branco e um preto. Quando o branco ele tiver na parte principal aqui da tela, eu pinto de preto. Quando eu inverto, eu clico aqui, ó, no preto, melhor, peraí. Quando eu pego e inverto, aqui, ó, tá vendo a setinha de inverter, ó, alternar cores de primeiro plano, dando um zoom para você poder ver. Quando eu inverto, eu apago. Olha que legal. Eu vou agora clicar aqui de novo, ó. Aqui, ó, se eu pintar, ó, tá vendo? De branco, tá tudo preto, ó. Se eu vier aqui e clicar, ó, olha que legal,
Olha que legal, olha que bacana, olha que efeito interessante que ele vai proporcionar, entendeu? Mas então eu vou voltar aqui, ó. Eu vou pintar tudo de preto de novo. E aí eu quero fazer uma vinheta que pegue aqui, ó, toda essa parte aqui, ó. Eu quero só o rosto do leão em destaque, levando o restante do corpo dele para uma sombra. Mas aí eu vejo que o meu pincel, ele é muito pequeno. Tá vendo como ele é pequeno? Ele não pega essa área toda. Então eu tenho que aumentar o tamanho do pincel. Então eu vou vir aqui, ó, e vou aumentar mais, ó. Ainda tá pequeno. Então vou aumentar mais. Agora tá ficando legal, ó, tá ficando interessante. Olha como ele tá grande agora. Então eu vou clicar aqui, ó, para poder tirar a caixa de seleção. Vou vir aqui do lado. E agora eu vou fazer um clique aqui para poder ver, ó. Opa, olha que legal. Olha que interessante. Tá vendo como eu fiz uma vinheta? Eu destaquei aqui o rosto do leão e o resto ficou numa sombra. Olha que legal. Note que aqui, ó, na máscara eu mantive toda a transformação da parte preta na máscara. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e desativar a máscara, olha só o que acontece. Fica tudo preto. O efeito tá ali, ó. Eu pintei, mas eu desabilitei. Então eu posso ativar a máscara que ele volta com o efeito. Olha que legal. Tá vendo como que isso é útil? Olha como que abre possibilidades de vários tipos de manipulação que você pode criar. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou clicar mais uma vez. Ó? Conforme eu vou clicando, ele vai ficando mais intenso. Ele vai limpando o preto e trazendo o vinho para mim. Ó, vou clicar mais uma vez. Ó. Tá vendo? E aí eu vou deixar desse jeito. Ó. Eu achei que esse jeito aqui tá legal. Tá vendo como que aqui ó, ficou mais escuro aqui embaixo? Ó? Deixa eu mudar aqui a ferramenta. Olha como que ficou mais escuro aqui embaixo. E deu uma vinheta aqui em volta, preta. Olha como ficou muito mais harmonioso. E o que a gente fez aqui? A gente encobriu parte da imagem, destacando somente o rosto e dando aqui, ó. Olha como a gente está dando aqui um destaque para a palavra Leão de Judá. Olha que bacana. Então, a gente fez poucas coisas. Olha que a gente utilizou aqui, ó, em torno de 6 camadas, 7 com a camada base. Entendeu? Olha como que a arte ficou bacana. Olha como que nós já temos aqui uma arte muito mais profissional, entendeu? Muito perto, né, de uma arte profissional. Claro, a gente pode colocar mais elementos aqui que vão dar mais sobriedade e aí a gente vai melhorando cada vez mais essa arte, né? Mas olha como que ela fica muito mais atrativa do que se a gente simplesmente, né, colocasse, vamos tirar aqui esse efeito e colocar, né, o Leão de Judá simples. Olha só a diferença. Olha como que tá, como que ela é totalmente diferente. Notaram isso? Vamos fazer uma comparação aqui, né? Vou criar aqui uma camada aqui com todos os efeitos para a gente poder comparar, né, as duas camadas. Ó, sem efeito, com efeito, sem edição nenhuma e com a edição. Notaram a diferença? Ó? Mais uma vez, ó, com edição, sem edição, com edição, sem edição. Então, note que isso é, né, a manipulação de imagem, isso é uma edição de imagem, isso é uma peça gráfica estruturada. Né? Não é simplesmente a gente jogar o texto, né, botar qualquer efeito, qualquer cor, qualquer imagem, não. A gente escolhe uma imagem, a gente escolhe uma letra, a gente escolhe uma cor, a gente escolhe um efeito, faz os ajustes no efeito para poder a gente deixar a arte mais próxima da realidade possível, ou perto daquilo que nós desejamos, né, daquilo que nós imaginamos. Certo? Na próxima aula nós vamos trabalhar outros tipos de arte e vamos conhecer mais ferramentas. Se você ficou com alguma dúvida, eu recomendo que você reassista esta aula com calma, pausando, pesquisando, explorando. Explore, não tenha medo de errar, não tenha medo de você testar a ferramenta. Quanto mais você testar e fazer coisas que eu não fiz aqui, mais você vai aprender.
Essa é a ideia do treinamento, essa é a ideia do aprendizado. Tá joia? Lembrando sempre de você compartilhar essa aula com quem não assistiu, com quem não conhece o nosso canal. Quanto mais pessoas conhecerem o nosso canal, mais pessoas serão impactadas com o nosso trabalho para o reino. Tá joia? Então te vejo na semana que vem, na próxima aula. Até lá!